Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Hoje a nossa equipe veio até ao sítio arqueológico de Beit Shean, uma cidade mencionada na Bíblia especialmente em relação à história de Saul e também à pregação de Jesus. Você ficou curioso? Então não sai daí porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, mas eu não posso entrar no assunto de hoje sem primeiro oferecer para você um presente inteiramente grátis. Estou falando do Guia de Estudos Evidências, que pode chegar em sua casa em qualquer lugar do Brasil. Como? Basta ligar para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121 ou pelo site biblia.com.br. Você também pode deixar uma mensagem no WhatsApp que aparece na sua tela ou através do QR Code. A gente espera a sua mensagem e enviaremos o guia de estudos para você. Para você entender um pouquinho como funciona o trabalho, as técnicas da arqueologia, eu quero falar desse lugar onde eu estou aqui. Isso aqui é tecnicamente chamado de tel, tá certo? Tel. Eu vou ensinar algumas palavras técnicas da arqueologia e você vai compreender. Uma primeira palavra é a palavra riber. O que é um riber? Riber significa um monturo de pedras. É quando os arqueólogos chegam em campo e você tem os alicerces daquela antiga civilização brotando para fora da terra. Quando você vê aqueles alicerces já colocados ali, independente da intervenção arqueológica, você chama aquele lugar de riber. E quando você quer dar o nome do lugar, você coloca um T no final. Por exemplo, Riber Qumran, que é o local onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Agora, além do riber, nós temos também uma tel, ou como eles dizem em árabe, tal. O que é uma tel? Imagine aqui, nós já explicamos no outro programa, mas como a repetição também faz parte do aprendizado, eu vou novamente falar o conceito para você. Imagine que você tem uma cidade com ruas, casas, praças, teatros, templos. Aí vem terremoto, como aconteceu aqui em Beit Shean, ação do tempo, guerras, destruições, abandonos. Essa cidade vai sendo modificada. Evidentemente que o grupo que chega depois acaba construindo uma cidade por cima dos escombros daquela. A mesma coisa volta a se repetir. Ação do tempo, terremoto, abandono, guerra, destruição. Aí os que vêm posteriormente acabam construindo outra cidade por cima. Então você vê que tem cidades construídas sobre camadas de cidades mais antigas. Você percebeu? Com o passar do tempo, o nível do solo pode ir crescendo e você vai formando uma colina artificial cheia de estratos, semelhante ao exemplo que eu já dei em outros programas Evidências, a um bolo de aniversário repleto de diferentes recheios. Então você parte ali a fatia do bolo, você tem um recheio de chocolate, outro de doce de leite. Acho que vou parar por aqui, senão você começa a ficar com água na boca, não é mesmo? E é isso que nós temos aqui. Agora, devemos levar em consideração também alguns elementos. Por exemplo, às vezes, por uma situação de um terremoto, como aconteceu aqui, é como se esse bolo de aniversário caísse no chão e os recheios se misturam. Os arqueólogos têm que ter a sensibilidade de perceber que recheio estou falando, de que extrato eu estou me referindo. Há também, às vezes, a ação do segundo uso, quando alguém pega uma pedra de um período e usa na reedificação de um templo de outro período, percebeu? Então, quando eu vejo aqui toda essa colina artificial, eu percebo que na parede, aqui no chão também, eu tenho várias cerâmicas aqui. Por exemplo, aqui, tem essas duas cerâmicas aqui que você pode ver. São cerâmicas fáceis de serem identificadas porque elas são chamadas de cerâmicas diagnosticáveis. Você tem aqui uma alça e aqui você tem uma borda. Nós chamamos essas cerâmicas aqui de cerâmicas do período do ferro. Aí você pode falar, Rodrigo, o que é período do ferro? Em outros programas Evidências eu já expliquei para vocês que a história da arqueologia,
aqui de Israel, do Levante, da Terra Santa, ela é dividida em períodos. Então, o período mais antigo é aquele período que chamamos de lítico, ou a Idade da Pedra, como muitos chamam. E você tem, então, o epipaleolítico, o mesolítico, o neolítico, ou a linguagem mais atual, ou mais popular, a Idade da Pedra Lascada, Pedra Polida. Depois você tem o período calcolítico, que é quando eles começaram a trabalhar com o cobre. Aí depois você tem o período do bronze. A era patriarcal, em que viveu Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, é o período do bronze. Em 1200 a.C., começa o período do ferro, que é dividido também em ferro 1, ferro 2. Depois você vem, olha a cronologia do tempo, período persa. Depois do período persa, você tem o período helenístico. Depois do período helenístico, você tem o período romano. E depois do período romano, você tem ainda ali o período bizantino, ou o último período romano. O período bizantino é a partir do 4º século de nossa era para cá, depois de Constantino. Aí você vai entrando a Idade Média, e eu vou deixando isso para outro programa, para outro momento. Então você imaginou a linha do tempo que eu estou seguindo? Agora, imagine, se você gosta de automóveis, você olha para um carro e você fala, este aqui é um Volkswagen 77. Como você pode afirmar isso? Pelo estilo do carro. A mesma coisa nós fazemos com a cerâmica. Você sabe que esta borda aqui, esse tipo de borda, a gente analisa as linhas, o tipo de borda, o tipo da alça. Então, assim como você pode falar que aquele é um Volkswagen 1977, eu posso falar que isso aqui é uma cerâmica do período do ferro. Agora, há uma outra técnica laboratorial que também pode ser usada para cruzar informações, que é, por exemplo, a termoluminescência, que é quando nós pegamos essa cerâmica, levamos a um laboratório e pela radiação da luz dela, dos cristais de quartzo, você pode afirmar qual foi a última vez que essa cerâmica foi queimada e ter uma ideia daquele nível do extrato. Tá certo? Você entendeu? Ficou fácil? Mas para ficar ainda mais didático tudo isso, eu quero convidar aqui o meu amigo Yerha, que é arqueólogo aqui em Israel. Muito obrigado por estar conosco no Evidências. Muito obrigado por me convidar. É um grande prazer. E eu quero perguntar aqui, eu achei essas cerâmicas aqui do período do ferro, mas nós temos evidências de outros períodos aqui nessa mistura aqui? Sim, a gente encontra tanta cerâmica aqui. Você pode ver, como você disse, temos uma de cada. Aqui, por exemplo, é do começo da Idade do Bronze. Essa cor avermelhada é do 3º milênio antes de Cristo. Aqui é do final da Idade do Ferro, um pouco antes da conquista assíria. Existem também ossos dos animais que criavam e comiam. Isso é muito interessante. Isso é uma lâmina de cortar trigo, que também é do 3º milênio antes de Cristo. Aqui você pode ver a tipologia e você consegue diferenciar as camadas, uma em cima da outra, e definir bem cada uma dessas camadas. Olha que interessante, eu vou até mostrar para vocês em casa a comparação. Eu acho que se eu pegar aqui, o pessoal pode ver, nós temos aqui diferentes períodos. Eu vou colocar do mais antigo para o mais recente, tá bom? Então você vê, olha, entre esse formato aqui, que eu tenho, que ainda era da Idade, ele foi o 3º milênio antes de Cristo. Aí nós temos o período do bronze e nós temos 2 exemplares do período do ferro. Ou seja, entre esse aqui e esse aqui, nós temos aproximadamente 1.800 anos de diferença entre um e o outro. Ficou fácil para você em casa entender? É assim que trabalham os arqueólogos. É assim que nós investigamos a história que está por detrás da Bíblia Sagrada. Há técnicas laboratoriais, seriação, muita coisa. Vou devolver aqui os artefatos, tá certo? E, meu amigo, também, o que nós temos aqui, por exemplo, de períodos? Quantos períodos nós temos aqui? Eu sei que está um pouco misturado por causa do terremoto, mas quantos períodos estão mais ou menos representados aqui nessa tela? Esse sítio de Bet Shean aqui é bem importante, com muitas escavações. Nós temos 20 camadas nessa parede, até lá em cima.
20 camadas de milênios antes de Cristo até na época dos muçulmanos. Vemos camada por camada se formando. Nós podemos ir lá em cima ver, aceita? Eu adoraria. Então, vamos com a gente? Nossa, isso aqui realmente é incrível, esse lugar aqui. Aliás, se você em casa, não repare que vai ter um pouquinho de vento aqui, que nós estamos no topo da montanha. É um lugar aqui realmente muito privilegiado, mas o que é esse lugar aqui? Um templo, uma casa, uma fortaleza? Onde nós estamos aqui? Aqui era a casa do governador egípcio. No final da Idade do Bronze, 13º, 14º século antes de Cristo, o faraó egípcio colocou governadores egípcios em toda Canaã. Por isso, ele construiu casas para os governadores. Essa é uma casa egípcia construída em Canaã. Encontramos cerâmica egípcia aqui também, além de, por exemplo, a inscrição do faraó mesmo. E você consegue ler os escritos egípcios colocados aqui na casa do governador. E é fácil realmente, porque você percebe que aqui é alguém ligado à época do faraó Ramsés III. Aqui no cartucho, você tem o nome Ramsés, você tem aqui o deus Ra, o determinativo de Deus, e a palavra Mes, que significa nascido de Ramsés, e o nome completo dele, que aparece aqui, ele está inclusive aqui, alguém que era governador daqui, em nome do faraó Ramsés III. O nome completo dele seria Ramsés Vezer Kepesh. Ramsés Vezer Kepesh. Alguém que viveu aqui por volta do ano de 1250, 1230, um pouquinho antes ali do período do ferro. E, de fato, nós temos na história a confirmação de que havia presença egípcia em Canaã, mesmo quando o povo de Israel veio para cá. Interessante isso. Agora, professor, avançando um pouquinho ainda na idade do ferro, eu tenho um relato na Bíblia a respeito do rei Saul. Vou pedir à produção para me dar a Bíblia aqui e eu vou ler essa parte aqui, que é o final do reino de Saul, o final trágico de Saul. Aqui no livro de 1 Samuel, vou ler para você em casa, capítulo 31, é o último capítulo de Samuel. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 11, fala o seguinte a respeito da morte de Saul. Preste atenção. Quando os moradores de Jabes Gileade ouviram que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam a noite toda. Tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos da muralha de, aqui na minha Bíblia está Bet-Seam, é Bet-Shean, onde nós estamos, e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois pegaram os ossos deles e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Ou seja, pela história bíblica, Saul foi morto no monte Gilboa, ou Gilboa, como diz em hebraico. E depois os corpos deles foram trazidos e pendurados nas muralhas de Bet-Shean, onde nós estamos. Depois eles tiraram os corpos aqui e queimaram, a Bíblia conta isso. Qual a relação que nós temos desse lugar com Saul, geograficamente falando? O Monte Gilboa está atrás de nós. E imagine vindo gente das colinas e os filisteus vindo da costa, passando por Bet-Shean e se encontrando em Gilboa. Na verdade, não foi uma batalha. Os filisteus venceram porque Saul não tinha Deus com ele mais. Na noite anterior, ele visitou uma médium. Quando os israelitas e filisteus se enfrentaram, os israelitas fogem para o monte, já que os filisteus estavam vindo da planície. Foi uma derrota imediata, e a Bíblia diz que Saul teve medo dos filisteus lançarem flechas nele. Ele não queria morrer assim, então ele se mata no monte. E depois os filisteus vêm e colocam o corpo aqui no muro de Bet-Shean.
Eu tenho aqui um achado especial do Monte Gilboa. É uma ponta de flecha do tempo de Saul. Esse é exatamente o tipo de ponta de flecha que Saul estava com medo. Você pode ver que a pontinha está dobrada por ter batido em algo com força. Eu não sei se isso é da Batalha de Gilboa, mas é definitivamente da mesma época. E é uma evidência do que a Bíblia descreve. Eu imagino que ser atingido por uma dessas não é muito legal. E esse tipo também de ponta de flecha, ele é importante para a arqueologia, porque assim como eu falei da cerâmica, as flechas, espadas, escudos, também são um indício de datação e localidade geográfica, ou seja, pelo formato da flecha, você pode dizer se ela é do período do bronze, se ela é do período do ferro, se ela é do período romano, se ela é helenística e também de qual povo ela seria. Agora, professor, a Bíblia não fala que Bet-Shean fosse uma cidade filisteia, mas a Bíblia fala que os filisteus estiveram por aqui. Você tem alguma evidência da presença de filisteus na região? As camadas não mostram ocupação filisteia, como a egípcia. Não tem construções filisteias aqui. Temos algumas cerâmicas feitas por filisteus, mas provavelmente tem a ver com o comércio. Pessoas indo e vindo, alguém comprando e tal. Mas eles não estavam presentes aqui. Eles vieram como parte da batalha e colocaram o corpo de Saul no muro. Mas eles não viveram aqui. E a respeito das muralhas da época de Saul, onde os seus corpos foram colocados, já encontraram alguma evidência dessas muralhas ou não? Existe um debate entre os estudiosos. Não foi encontrada essa muralha do tempo de Saul nas camadas. Duas opções. Uma é que não existe. A outra, alguns estudiosos imaginam que, por conta das construções posteriores, ela ruiu e sumiu e pode ter estado lá antes. Então, ainda é um debate entre os especialistas. E nós também devemos entender que houve terremotos aqui que dificultam o achado de algumas coisas. Só para você saber em casa, nós também fizemos um programa Evidências na cidade de Tel Larish e uma das paredes, das muralhas ali que muitos críticos diziam não existir, foi encontrada apenas agora, no ano retrasado. Professor, mas nós temos outros pontos para conhecer aqui, né? Vamos continuar o nosso passeio então? Vem com a gente. Aqui temos uma boa visão da estratigrafia das camadas. Podemos ver todas de cima para baixo. No fundo temos uma igreja cristã do ano 580. Descendo tem a Idade do Ferro, de 3.000 anos atrás. E vão descendo as camadas, sendo construídas uma em cima da outra. E essa é, na verdade, uma área sagrada aqui em Bet-Shean, uma vez que templos e igrejas foram construídos um em cima do outro, na mesma posição por milhares de anos. Então, conseguimos ter essa macrovisão das camadas. Essa explicação dele foi boa, porque daqui do topo, eu acho que fica mais fácil você entender as noções de estratigrafia que eu falei no início desse programa. Que você pode ver que as partes mais recentes estão no topo e as partes mais antigas estão abaixo. Se você olhar aqui, olha, nós temos uma parede aqui que está construída em cima de outra parede, que por sua vez está construída em cima de outra parede, ou seja, você tem estratos sobre estratos. E aqui a gente percebe uma dificuldade da arqueologia, que para encontrar antiguidades, eu tenho que destruir antiguidades. Porque você tem, por exemplo, aqui algo do período helenístico. Aqui você tem o período do persa e aqui você tem o período do ferro. Para eu encontrar o período do ferro, eu tenho que destruir o período persa, eu tenho que destruir o período helenístico. Então o que a arqueologia faz? Ela não faz um buraco imenso.
ela decide que partes serão escavadas e que partes serão preservadas. É por isso que você tem aqui, olha, como se fosse várias capas de construção de tempos diferentes, colocadas sobrepostas uma sobre a outra, como se fosse quase uma escada do tempo. Agora, professor, eu sei que você falou aí sobre igreja cristã, e Beit-Shean não é só em relação ao período do ferro, ao período do Antigo Testamento. Há alguma relação também de uma Beit-Shean dos tempos de Jesus, do Novo Testamento, do Segundo Templo. Mas o programa de hoje está acabando, não teremos mais tempo. Você topa voltarmos semana que vem para falarmos da Beit-Shean do Segundo Templo, da época de Cristo? Claro, vamos nos encontrar semana que vem. Olha, então ele aceitou o convite e nós vamos então falar sobre uma outra Beit-Shean da época de Jesus. Mas para fechar o programa de hoje com chave de ouro, eu gostaria de convidar você a meditar um pouco sobre o final da vida de Saul e que lições podemos tirar desse episódio para a nossa caminhada hoje. Vou procurar um lugar aqui mais confortável, sem muito vento, e eu quero falar com você a esse respeito. Pessoal, para terminar então esta parte do programa que eu falei com vocês, fazendo uma reflexão sobre os últimos dias da vida de Saul, eu queria mostrar algo que a Ria diz que ele pessoalmente encontrou aqui e me mostrou e eu quero compartilhar com vocês. O que foi que você encontrou aqui no sítio arqueológico e qual a importância desse achado? Sim, alguns anos atrás eu estava escavando aqui e encontrei esse artefato fascinante. Eu gosto muito dele. Uau! Ashera. Ashera. Olha, pessoal, isso aqui é uma Ashera. Você só tem as pernas dela aqui, pelo que você pode ver. A parte de cima quebrou, perdeu-se. Mas eu posso dizer para vocês que essa Ashera, também do período do ferro, era a deusa mais adorada pelos israelitas e judeus na época de apostasia. Nas Bíblias em português, ela aparece com o nome de Azera. Ela é da família do deus Baal. Baal é mais conhecido. Então você tem Baal, você tem Ashera, que às vezes aparece como mãe de Baal, às vezes como amante de Baal. E na idolatria dos povos cananitas, muito antiga, desde a época das conquistas militares de Josué, esta divindade, com toda a família de Baal, era muito adorada na região. Até os filisteus, que eram inimigos de Israel, adoravam esta divindade. E ela tinha relação direta com a agricultura, porque eles acreditavam, por exemplo, que Baal morria todos os invernos e renascia nas primaveras. Então, o ciclo da agricultura estava ligado ao culto a Ashera. E houve muita mistura de adoração, muita mistura de crenças. Sincretismo, eu poderia dizer. Um sincretismo que foi condenado por vários profetas de Deus, como você pode ler largamente na Bíblia Sagrada. E a arqueologia tem mostrado que quando os profetas, como por exemplo Jeremias, anunciavam a desgraça que haveria de se abater sobre o povo por causa da apostasia, a arqueologia comprova que o povo realmente era idólatra e apóstata. Inclusive já encontraram aqui em Israel inscrições que traziam o desenho de 3 figuras, um homem e 2 mulheres, e acima estava escrito assim, para Yahweh, o nome do Deus sagrado dos judeus, e sua Ashera. Ou seja, houve um tempo em que os judeus chegaram a ter Ashera como sendo uma consorte, uma esposa do Deus de Israel. Já pensou? E por que isto? Bom, para responder a esta pergunta do porquê da idolatria, eu volto para os anos finais da história de Saul. Se você olhar, Israel era uma nação diferente de todas as outras em redor. Por quê? Em primeiro lugar, o Deus das outras nações era adorado em forma de imagens de escultura, amuletos como este que as pessoas agarravam-se a eles e os conduziam, por exemplo, numa época de batalha, numa época de fome, numa época de seca, numa época de fartura. Se você estava feliz, você colocava a estátua da divindade e se prostrava diante dela adorando-a. Se você estava com medo, você se agarrava com a estátua da divindade. Mas Israel não poderia ter imagens do seu Deus. Outra diferença, os outros povos eram politeístas, tinham deuses para todos os gostos. Isto facilitava uma religião customizada de acordo com o sabor de cada cliente. Se você gostava da natureza, você tinha um deus específico da natureza. Se você gostava das flores, um deus das flores. Se você gostava do vento, um deus dos ventos. Se você gostava da chuva,
um Deus das chuvas e dos trovões, dos raios, como era o caso do Deus Baal. Mas Israel só tinha um único Deus. E para piorar a história, todos os povos em redor tinham seus deuses casados. Eles tinham várias mulheres. Você vê, por exemplo, os gregos. Vamos falar dos gregos. Os gregos, você tinha Zeus, que além de ter a sua esposa Hera, tinha várias amantes. Fora o fato de que ele descia do Olimpo e tinha relações sexuais com mulheres aqui. Eram, em outras palavras, um amante das mulheres. Agora, o Deus da Bíblia não. Ele era solteirão, não tinha esposa, não tinha filhos. Estava completamente ao oposto. Estava completamente o oposto da moda da época. Já pensou? Agora imagine então a tentação que era para o povo de Israel querer ser parecido com os outros povos, com os filisteus, com os midianitas. Por isso eles faziam estátuas de Áshera, aqui também entre eles. E por isso eles também queriam um rei. Outra diferença, porque todos os povos tinham reis, por que nós não podemos ter reis? Então Deus fala, tá bom, vocês querem um rei? Eu vou dar um rei para vocês. E o rei foi justamente Saul. É interessante que em hebraico o nome Saul ou Shaul significa aquele que foi requisitado, aquele que foi pedido numa prece. Shaul é a requisição de uma oração, o pedido de uma prece, aquele que é requisitado. E Saul era realmente tudo que o povo queria, um homem alto, bonito, forte, e que a princípio parecia até um bom sujeito, porque ele começou o seu reino com humildade, temor de Deus, mas infelizmente começou a negociar o chamado que Deus lhe havia dado. Se Saul houvesse sido fiel, certamente seria a sua tribo e a sua descendência que permaneceria no trono de Judá. Se Saul tivesse sido fiel, o Cristo seria descendente de Saul. Mas aqui Bet-Shean me mostra o problema da idolatria e o problema de um homem que começa bem, mas termina mal, porque solta da mão de Deus. Seu corpo foi colocado em algum canto das ruínas dessa cidade, para vexame da sua família e terror da história. O programa Evidências de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem eu vou continuar justamente nesse sítio arqueológico de Bet-Shean, mostrando dessa vez não as histórias do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento, referente ao tempo de Roma, referente ao dia de Jesus e à época do Segundo Templo. Você quer conhecer mais detalhes a respeito disso? Então não perca a continuação do nosso assunto aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. Um grande abraço e até lá!